muitos cristãos pensam em como apresentar a mensagem do Evangelho da maneira mais simples possível, eles geralmente falam sobre como Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Às vezes a mensagem do Evangelho é explicada como se a obra de Cristo tivesse terminado quando ele morreu. Como já vimos, a morte de Cristo na cruz é de fato central para a mensagem do Evangelho. Jesus se ofereceu como o sacrifício perfeito, como o Cordeiro de Deus por nossos pecados. E isso é uma boa notícia, com certeza. Mas a morte de Cristo só é uma boa notícia porque a história não termina aqui. Continua. No terceiro dia, confessamos, ele ressurgiu dos mortos. A crucificação não é o fim da história. Ele ressurgiu. Então, o que isso significa para nós que temos fé nele? Nosso catecismo fornece uma resposta em 3 partes para essa pergunta. Pergunta 45. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Resposta. Primeiro, pela ressurreição ele venceu a morte, para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder nós também somos ressuscitados para uma vida nova. Terceiro, a ressurreição de Cristo é, para nós, a garantia da nossa ressurreição gloriosa. O Senhor Deus deu esta ordem a Adão e Eva no jardim. Ele disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos a triste história do que aconteceu. Eles comeram daquela árvore. Embora a serpente disse: é certo que não morrereis, o Senhor amaldiçoou o homem, dizendo: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E após a queda no pecado, a morte reinou. Antes do dilúvio, as pessoas viviam muito tempo comparadas a nós. Mas a morte permaneceu uma constante. Mesmo para pessoas como Matusalém, por exemplo, que viveu 969 anos. E desde aquela época, ninguém jamais poderia vencer esse inimigo final. Eu tenho certeza que até Matusalém pensou, ao se aproximar do fim da sua vida, que a vida é curta. Como o profeta Isaías disse: toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Mesmo aqueles que foram ressuscitados, como o filho da viúva de Sarepta, como Lázaro, como a filha de Jairo, morreriam. No final, morreriam. Até depois da sua ressuscitação milagrosa. A morte continuou sendo o inimigo. Mas Jesus Cristo venceu a morte porque tem poder divino sobre a vida e a morte. E ao vencer a morte, ele nos torna participantes da justiça que ele conquistou para nós. E sua ressurreição torna possível que sejamos ressuscitados para uma nova vida também. A nova vida que começa aqui e agora. Como Paulo disse em Colossenses capítulo 2, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados
mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Isso significa que, por causa da ressurreição de Cristo, há um novo princípio de vida operando em nós, unidos a Cristo por fé. Em Cristo, nós somos novas criaturas. Como Paulo escreveu também em 2 Coríntios capítulo 5, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E finalmente, por causa da ressurreição de Cristo, podemos ter confiança que a morte física não será o fim para nós. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo confronta os falsos mestres que disseram que não há ressurreição de mortos. De fato, Paulo diz, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E visto que a morte veio por um homem, ele escreveu também, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Todos que são unidos a Adão morrem, mas todos que são unidos a Cristo serão vivificados em Cristo. É nossa garantia. Nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida. Temos a gloriosa esperança em Cristo, da gloriosa ressurreição. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E por isso nós podemos nos regozijar com o apóstolo Paulo, que escreveu: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós falamos sobre a mensagem do Evangelho, não terminamos com a morte de Cristo. Porque a verdadeira boa notícia é a realidade da ressurreição. Não uma esperança sem base, não um tipo de pensamento positivo, pensando, talvez vai acontecer, mas a certeza absoluta, a certeza que Cristo venceu a morte. E em Cristo estou vivo e viverei para sempre em glória, na presença de meu Pai. Sou por causa da graça de Deus.